Boa noite, tudo bem? Então, eu acho que você vai arrasar nessa prova, sinceramente. É muito interessante o assunto, é legal, é fácil. Então, acho que, assim, você pode até estudar e me perguntar, porque é muito fácil. O tema é a América Espanhola. Então, é colonização da Espanha na América. Isso também está ligado às grandes navegações, ao mercantilismo. O que é mercantilismo mesmo? Mercantilismo é quando os reis absolutistas resolvem acumular riquezas para os seus reinos, devido a problemas financeiros mesmo, tá? Então, a colonização espanhola na América iniciou em 1492 por um navegador que chegou lá na Espanha, na América Caribenha, onde hoje é o Havaí, onde hoje é a República Dominicana, chamado Cristóvão Colombo, tá? Ele veio para cá. A princípio ele não veio para cá. Ele queria ir chegar lá nas Índias. Aquela história de sempre. Portugal queria chegar nas Índias por causa das especiarias. E assim também foi com a Espanha. A Espanha queria chegar nas Índias por causa das especiarias. Só que tinha um problema. A Espanha, ela não podia. Aliás, ela tinha dois problemas. A Espanha, ela não podia sair de qualquer forma, porque tinha dois caminhos, o Mar Mediterrâneo e a costa africana. Uma era defendida pelas cidades italianas, Gênova e Veneza. E a outra era dominada pelos portugueses. A costa africana já era, os portugueses já estavam, aquele caminho já era deles, para eles irem às Índias para buscar especiarias. E pelo Mar Mediterrâneo, essas cidades, as cidades italianas, Gênova e Veneza, já aquele caminho era deles. E aí então a Espanha resolveu dar a volta no mundo e acabou chegando nas Índias. É bom, interessante falar com você que é o seguinte, Clarinha, no século XVI, ninguém conhecia a América como América, acabou sendo chamada por Índias. As pessoas se falassem lá, as Américas, não entende, era como se fosse as Índias Ocidentais e a Índia mesmo, a Índia Oriental, tá? Então, tinha dois motivos para eles quererem tanto ir nas Índias. Motivo econômico. E o homem, né, final da Idade Média, início da Idade Moderna, o homem moderno era curioso, mas era medroso. Curioso e medroso. Queria descobrir coisas, mas também tinha um interesse econômico, né? Acumular riquezas. Exatamente por isso que nasce o mercantilismo, né? Aí, o que acontece? O Cristóvão Colombo teve um primeiro contato com os astecas. Os astecas, eles viviam ali no México. Os incas na América do Sul, tá? Que esses povos, eles já exploravam ouro e prata. Já era costume deles. Inclusive, eles tinham uma prática que era assim, os líderes, o líder inca, por exemplo, sorteava grupos ou famílias para ficar explorando a mineração, buscando prata e ouro de 4 em 4 meses. Por quê? De 4 em 4 meses, porque as condições de trabalho eram péssimas. E a mina, você tem que descer muito. Então, o ar não circulava, as pessoas tinham muitos problemas respiratórios, então tinha que ser de 4 em 4 meses. Então, de 4 em 4 meses, havia um revezamento na exploração de minério. Isso era assim, tá? E os astecas e os incas, isso era prática deles, né? Quando eles chegaram, então tá, aí beleza, eles chegaram aqui e tiveram esse primeiro contato. Pra você ter uma ideia, em 1492, 1501, mais ou menos, a Espanha já teve algum lucro
de prata, sabe? Já mandaram prata lá para o reino espanhol, que os reis era Ana de Castela e Fernando Aragão, os reis desse período, os reis da colonização espanhola, tá? E aí, Clarinha, o que que acontece? A, a forma, então eles chegaram aqui já dominando, né? E interessante, eu gosto de falar sempre que a Igreja Católica, né? Os jesuítas estavam colados no rei. O frei que veio chama Bartolomeu Las Casas. Esse Bartolomeu, não precisa guardar esses nomes, não, estou te contando. Bartolomeu Las Casas, ele veio para orientar, né? Porque, a princípio, eles entendiam que os índios, essas pessoas que trabalhavam assim, nem era gente direito mesmo, porque não conhecia o catolicismo, né? O catolicismo não, o cristianismo. Cristianismo é aquele que crê em Cristo. Então eles não conheciam o cristianismo. Mas o Bartolomeu Las Casas, ele era católico, porque a primeira religião cristã que surgiu foi o catolicismo. Então, eles tinham um trabalho lá, chamado esse trabalho de trabalhar nas minas, durante 4 meses para explorar ouro e prata, era conhecido como mita. A mita, ela era então uma exploração local que já existia há muito tempo. E aí o líder local escolhia as pessoas que iam, ficava lá 4 meses. Aí as pessoas saíam, muitas doenças e tal, e via outro grupo. O negócio era arrecadar dinheiro. Quando o espanhol chegou aqui, ele achou interessante. Ele falou, pronto. A exploração já existe de uma forma que eu tenho que só convencer ao líder, o líder local, o líder Inca, a me dar o dinheiro dele, me dar as pratas que ele explorou. E o ouro. Eu tenho que convencer. Como que eu vou convencer? Uma das formas de convencimento é a catequização. Você me dá o ouro e a prata que eu vou te catequizar. Eu vou te ensinar sobre o cristianismo. E o cristianismo, né, até então, eles convenceram esses povos que eram tidos como povos até muito evoluídos, né? Os astecas, os maias, os incas, eles eram povos evoluidíssimos. Inclusive, eles tinham um número maior de pessoas. Aí você pode me perguntar, Tia Ju, como assim que o espanhol conseguiu convencer povos tão evoluídos, índios tão evoluídos, que são os astecas, os maias e os incas? Primeiramente, quando os portugueses primeiro chegaram aqui, Clarinha, com arma de fogo. A arma de fogo tem poder. E trouxeram cavalos. Então, os índios nunca tinham visto aquele negócio. Quando o europeu subia no cavalo, quando o europeu ele usava a arma de fogo, ele tinha um ar de superioridade. Até tinha essa superioridade, porque ele ficava num nível maior, ele tinha arma de fogo. Então, os incas acabaram se deixando ser escravizados em troca desse cristianismo, em troca de ser catequizados. Porque eles sendo catequizados, eles conseguiriam a salvação eterna. Eles foram convencidos até disso. A gente não pode deixar de falar que antes dos europeus chegar lá na América, no México ali, Haiti, Costa Rica, Argentina, Bolívia, Peru, ali nessa região ali, da República Dominicana. Depois você pega o mapa para você poder dar uma olhadinha. Os índios sempre tiveram deuses, só que eles eram politeístas, né? Acreditavam em mais de um deus. E quando chegam essas pessoas tidas como superiores, eles acabaram sendo convencidos de graça de que a religião certa, com aqueles homens poderosos, era o cristianismo. Uma observação. O asteca, ele vive no México, tá? E os incas na América do Sul, no Peru ali. Aí, as mitas era isso, a exploração absurda, absurda. Muitas pessoas que trabalhavam lá de 4 meses, elas saíam e acabavam morrendo por doenças pulmonares. E aí surgiu uma segunda forma de trabalho, são formas de trabalho que eu estou te falando, chamada encomenda. A encomenda era o seguinte: muitos nativos, né, muitos índios, eles foram utilizados na agricultura. Plantação de cana-de-açúcar, pau-brasil, essas coisas todas eram feitas por nativos e por africanos trazidos
para a América para ser usados como escravos. Em troca de quê? Como que eles faziam isso? Sempre buscando a salvação, né? O pagamento daqueles que trabalhavam nas mitas era comida, local de morar. Só que depois que eles já saíram das mitas, eles estavam todos arrebentados por dentro, doentes. E aí eles iam comer e muitos viviam pouco. E morar naquelas condições que eles tinham lá e ofereciam e muitos morriam. Já na encomenda, que é a mexida com a agricultura, eles tinham em troca do trabalho deles a catequização de uma crença que era tida pelos europeus como a crença única e verdadeira, monoteísta e desprezando toda a cultura religiosa dos índios que eram politeístas. Então, eles entendiam que eles poderiam trabalhar, iam ser catequizados, né? E iam ganhar essa salvação, tá? Infelizmente, Clarinha, isso aconteceu também na América Portuguesa. Elas têm uma certa característica, uma certa proximidade. Então, a presença da igreja na colonização, ela é assim, vou te falar, absurda. Absurda e exploratória. Outra coisa. A colonização, a Espanha, ela tem um discurso de falar que ela nunca escravizou. Nunca escravizou, porque ela tinha pagamentos. Ela pagava, por exemplo, aquelas pessoas que trabalhavam na mita, na exploração de metais, eles tinham em troca comidas, roupas, locais para viverem. E aquelas pessoas que trabalhavam nas encomendas, que é agricultura, né, que eram nativos e escravos africanos, eles falavam que não escravizavam. Claro que eles escravizaram, mas eles falavam que não, porque em troca do trabalho, os trabalhadores recebiam o direito de ser catequizados e alcançar a salvação eterna. Então, por isso que os espanhóis eles ficam falando que só os portugueses tiveram escravos. Vai entender, né? Depende da interpretação de cada um. Então, os europeus vieram para cá, os espanhóis vieram para cá, e aí os reis Ana de Castela e o seu maridão, esqueci o nome do homem, gente. Ana de Castela, Isabel de Castela, que Ana de Castela? Isabel de Castela e Fernando Aragão, eles mandavam para cá pessoas da confiança deles, espanhóis, da administração deles lá, próximo deles, que eles nomeavam de chapetones. Esses chapetones eram os espanhóis que vinham para cá, que eram os vice-reis aqui dentro, sabe? E havia uma divisão na classe social. Então, os espanhóis que vinham para cá eram os chapetones, os bambambãs, eles que mandavam. Tinham altos cargos, eles que mandavam, eles que decidiam aqui no território americano. Abaixo dos chapetones, então lá no alto da pirâmide, aqui, ó, no primeiro escalão da pirâmide, estava a Igreja Católica, que é o clero, e os chapetones, que eram os espanhóis de confiança da Isabel de Castela e do Fernando de Aragão, que eles é que iam comandar a Espanha aqui. Era se fosse uma filial da Espanha aqui, aos olhos dos reis, que pessoas de confiança. Ótimo, beleza. Aí, Clarinha, abaixo desses chapetones, que são os espanhóis de confiança do rei, que tinha altos cargos que mandavam, tinha os crioulos. Os crioulos eram mais engraçados. Os crioulos eram espanhóis que eram nascidos na América. Oi? Espanhóis que eram nascidos na América, ou seja, filhos de espanhóis, né? E não podia ser americanos? Não, de jeito nenhum, eles não aceitavam isso nunca. Eles eram espanhóis nascidos na América, ok? Por quê? Eles não queriam se misturar com os nativos, com os índios, não. E muito menos com algumas pessoas que eram tidas como trabalhadores. Eles eram um nível acima. Eles estavam abaixo dos chapetones, que eram espanhóis nativos da Espanha. Eles estavam acima dos índios porque eles eram filhos de espanhóis.
Eles eram espanhóis nascidos na América. E tinham os nativos, os astecas, os maias e os incas, que eram povo daqui. Então, um povo sem importância, um povo sem cultura, inclusive, porque eles entendiam que a cultura deles não existia e nem muito menos a religião. Exatamente por isso que foram engolidos pelo cristianismo, né? Isso é interessante. Então, ela foi dividida, a América Espanhola, ela foi dividida em vice-reinos, sabe, Clarinha? Quatro. A Nova Granada, não, primeiro a Nova Espanha, que é a Nova Espanha era homenagem à Espanha, né? Uma nova Espanha na América. A Nova Granada, né? O reino do Peru, que era o Império Inca, e o vice-reino do Rio Prata. O nome já diz, né? O vice-reino do Rio Prata está totalmente ligado aos metais preciosos. É de lá que saíam muitos metais. Então, esses reis, eles eram pessoas de confiança da Isabel de Castelo e de Fernando de Aragão, que eram os reis da Espanha. A Nova Granada, Clarinha, é onde estão os astecas, tá? Então, você vai ter a Nova Espanha, Nova Granada, o reino de Peru, que é dos Incas, e o reino do Rio Prata, que era onde existiam as mitas e as explorações de metais preciosos, tá? E aí, Clarinha, esses vice-reinos, eles eram interessantes porque cada pessoa desses, cada vice-rei, o vice-rei da Nova Espanha, o vice-rei da Nova Granada, o vice-rei do reino do Peru e o vice-rei do Rio Prata, eles eram independentes. Eles poderiam tomar atitudes independentes sem um precisar do outro. Só que os quatro, eles deviam obrigação, eles tinham que prestar conta para os reis da Espanha que estavam lá na Espanha. Então eles faziam o que queriam aqui, mas eles tinham que prestar conta para os reis da Espanha, tá? Então, o vice-reino da Prata, só para você falar, só para você saber, né? Tem um rio importante, que é o Rio Prata, que ele era um fluxo muito grande de metal precioso, né? As pedras preciosas eram encontradas muito nesse rio. Eu só fiz um resuminho aqui rapidinho, tá? Clarinha, aí surgiu também, né? Aí nessa nova organização tinha os vices-reis, que eram os chapetones, aquele povo de chapetones todo que vieram para cá, os bambambãs. Mas eles faziam parte da administração. Mas era preciso montar os cabildos, que eram tipo câmaras municipais, que eram pontos de administração das principais cidades, né? Dos principais reinos. E nos cabildos, quem trabalhava lá normalmente eram os crioulos, ou seja, os filhos dos donos, né? Ok. E os conselhos das Índias era uma organização entre os reis da Espanha e os chapetones. Então era assim, as coisas aconteciam nos vice-reinos, tinha que ter uma aprovação das câmaras municipais, que eram tidos como os cabildos, eles resolviam tudo ali, administração política, tudo era ali. E aí, para poder prestar conta no Conselho das Índias, onde participavam os reis e aqueles responsáveis pela Nova Granada, pelo Rio Prata, pelo reino do Rio do Praia, do Rio do Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Não sei se está confuso, se tiver, você pergunta, tá? Os espanhóis, eu repito, eles eram minoria. Eles só conseguiram dominar a América por causa da arma de fogo e dos cavalos. E havia nesse período, lembra nas grandes navegações que eles acreditavam em monstros? Então, quando chegaram lá, os índios, eles nunca tinham visto um homem em cima do cavalo. Então, eles achavam que o cavalo e o homem ali tinha uma conexão de um espírito maior. Então, eles ficaram maiores que eles. Então, havia mais uma devoção naquilo que era diferente, sabe? Ainda tinha uma religião que era tida como uma religião única e verdadeira, que tinha uma instituição formada, tinha uma representação, né? Do Bartolomeu Las Casas, que era o bispo da época, né? Então,
É muito complicado. A mão de obra, Clarinha, então ela era dividida entre mita e encomenda. A encomenda ligada para a agricultura, a mita pela mineração, ok? Outra coisa, houve um genocídio muito grande. Você sabe o que é genocídio? As pessoas morreram muito, os índios morreram muito, muito, muito. Por causa de doença, por causa de fraqueza, por causa de um monte de coisa. Que eles, na verdade, quando eles falam que eles não eram escravizados, eles eram escravizados, mas a Espanha falava que não, porque dava algo em troca. Né? Na mita, a comida e o local de morar, e na encomenda, a catequização cristã. Mas eles eram usados como ferramenta. E aí muitos morriam muito cedo, né? O trabalho, aí, então acaba que o trabalho da colonização espanhola não ficou conhecido como escravidão, conhecido como trabalho exploratório. Ai, ai. E sabe essas câmaras municipais onde eu te falei que eram decididas, eram tidas decisões administrativas, políticas, para poder ter maior representação diante do reino, era conhecido como cabildos. Acho que eu já falei isso com você. Já falei da divisão das classes. Não, na verdade não era classes. Em primeiro lugar é quem veio da Espanha para cá. Chapetones e igreja, né? Clero, padres. Abaixo dos chapetones são os filhos dos espanhóis nascidos na América, crioulos. Eram donos de terra, eles ocupavam cargos importantes, mas não tão importantes quanto os dos chapetones. Os chapetones, eles eram os chefes. Os crioulos estavam abaixo dos chapetones. Tinham cargos bons? Tinham. Eram donos de muitas coisas? Sim. Só que eles eram filhos de espanhóis nascidos na América, ou seja, eles estavam abaixo dos chapetones. Abaixo dos chapetones tinham os mestiços, né, que eram povos livres, eu não sei se sua professora falou disso, e os nativos, né, que exploravam o metal, que eram os incas e os astecas, né? E acaba também os mais, coitados, mais tarde também foram explorados. Outra coisa. Lá na Espanha tem uma cidade chamada Sevilha. Sevilha é a porta de entrada e saída, ou seja, tudo que era retirado aqui dessa América Espanhola passava e ia embora e passava pelo porto de Sevilha. Lá tem um local que é chamado de como é que chama? Casas de contratação. Engraçado. Casas de contratação é onde que eles faziam ali o caixa. Sabe o que entrou, o que saiu, qual foi o lucro, o que não foi, o que eles tinham que mandar para cá, o que eles estavam recebendo de lá. Lá que era feito todas as anotações de quanto que a Espanha ganhava, quanto que a Espanha perdia, e o que a Espanha tinha que mandar para ganhar mais lucros, o que a Espanha... Então lá era a prestação de contas dentro da Espanha, a cidade de Sevilha. Lá tinha um porto, então tudo que chegava lá, as riquezas passavam para lá. Então lá era controle de tudo, onde a Isabel de Castela, mas o Fernando de Aragão ficava sabendo ali qual que era a importância, tá? Você tem uma ideia, Maria Clara? A, a, a matéria não tem nada, é isso. O que é importante te falar? Que os espanhóis, eles começaram a ter contato com os índios em 1501, né? Renan Cortés encontra os astecas e o Pizarro, em 1533, pôs fim ao Império Inca, na Bolívia. É isso, Clarinha, não tem mais. Depois a tia Ju vai pensar aqui numa forma aqui, deixa eu ver. Resumindo, colonização espanhola é a colonização da Espanha na América. Onde que isso aconteceu? Naquela região do México ali, aí vem descendo o México, aí depois tem o Chile, é do lado oposto à costa brasileira, do lado oposto, tá? Então aquele lado ali ficou para Espanha explorar. Objetivo, economia e para poder ter o apoio da igreja, a cristianização dos índios, né?
a expansão da igreja católica, né? Matriarca, a igreja boa, né? Eles entendiam isso, escravizando os índios, catequizando os índios, desprezando toda a cultura indígena. Mão de obra da colonização espanhola, mita e encomenda. A mita, a mão de obra não, a forma de se explorar, ganhar dinheiro, a mita e encomenda. Mão de obra, os nativos, que eram os índios, e os escravos africanos. Os nativos os incas, eles trabalhavam muito mais prioritariamente, dando mais importância, os nativos trabalhavam já no que eles já conheciam, que é a exploração de metal nas mitas. Então, ali de 4 em 4 meses, aquela história, um índio local, um índio inca, eles faziam um sorteio de um grupo para trabalhar. O povo deles mesmo fazia a escolha para qual grupo iria. O povo inca tinha um líder que fazia isso. E aí, quando o espanhol chega, ele achou fácil, ó, a estrutura de exploração já está montada. É só eu convencer o líder a me entregar a riqueza. E acabou convencendo com armas, com promessas de salvação, aquilo que eu já te falei. Então foi assim que eles acabaram sendo convencidos, tá? A motivação, qual foi o motivo que a Espanha tinha em colonizar a América? Chamado mercantilismo, enriquecimento. Eles queriam levar as nossas riquezas, ouro e prata, para a sede Espanha, que estava enfrentando problemas econômicos, né? Devia muito à Inglaterra, essas coisas todas. Então, eles queriam levar o lucro todo da América Espanhola para o Estado Nacional Espanhol, que é conhecido como Espanha, tá? O que é o mercantilismo? Mercantilismo é quando os reis absolutistas resolvem acumular riquezas para os seus estados, ou seja, Portugal, Estado espanhol, Portugal, Estado português, Espanha, Estado espanhol, tá? O local onde eles, a princípio, buscavam essas riquezas era na Índia. Aquele caminho que tinha que passar na costa africana para chegar lá na Índia. Aí, Portugal dominou esse caminho que dava a volta embaixo lá da África para chegar na Índia. Portugal dominou. Ou seja, não ia deixar a Espanha usar esse caminho. Lá no mar Mediterrâneo, a Itália já tinha tomado conta ali também. As cidades principais, Gênova e Veneza, já era, não, ali é meu, então não tinha como a Espanha. Então a Espanha resolveu dar a volta, né? Dar a volta pela América para chegar lá do outro lado do Japão, né? Ele fazia assim, saía daqui a Espanha, atravessava esse oceano, chegava aqui na América. Aí eles achavam que ia continuar rodando e chegar aqui aonde que está o Japão, aí mais para baixo a África e chegava nas Índias que estão aqui. Então, eles fizeram esse caminho, né? Segundo alguns historiadores, e chegaram nessa América espanhola, tá? Foi esse o motivo. Dizem que foi a questão de buscar novos territórios, buscar mais riquezas, essa coisa toda. É isso. Deixa eu ver aqui. Os espanhóis entram em contato com os índios em 1501, os astecas, né? O Renan de Cortés encontra os astecas e já leva prata para a Espanha, nesse período já. A economia e a mão de obra, a economia girava em torno da mita, da encomenda. A mão de obra era os nativos, né? Os índios e alguns escravos africanos. Houve escravidão? Houve, mas eles falam que não houve. Houve-se um trabalho exploratório. Ai, 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 vai entender isso, né? Existia dois tipos de... existia dois tipos de América. América Andina. América Andina é onde teve mais exploração de metal. Hoje
essa onde que é mais ou menos, deixa eu ver, o Haiti, por exemplo, tem mais negros, né? Então a descendência é africana, tá? E tem a América Andina e a América Antilhana, tá? Então, deixa eu tirar meu óculos que eu não estou enxergando, Maria Clara. Espera aqui. América da Andina, descendente de indígenas, né? E a América, cadê? América Antilhana, descendente dos escravos africanos, tá? Deixa eu ver o que mais. É tão fácil essa matéria. Os vice-reis tinham o direito de mandar e desmandar aqui dentro da América, né? Porque eles tinham carta branca dos reis Isabel de Castela e Fernando de Aragão, né? Os crioulos, eles só podiam mandar sob, ou seja, só se os chapetones e o clero permitissem, que o clero e os chapetones, inclusive, andavam juntos. Quem são os chapetones? Espanhóis vindos da Espanha, direto. Nasceram na Espanha e vieram para cá explorar. Crioulos, filhos dos chapetones, filhos de espanhóis nascidos na América, que não era, eles não queriam ser considerados de forma nenhuma nativo da Espanha, porque ser nativo da Espanha é nativo, é índio, é gente sem cultura, é gente sem religião, eles não queriam misturar, né? Tem isso. Os cabildos, né? Que eram as câmaras municipais que resolviam questões locais de cada vice-reino. O Conselho das Índias resolvia a questão de todos os vice-reinos numa reunião numa prestação de conta com os reis, né? Então existiam dois conselhos importantes: o Conselho das Índias, que é a administração política, administração econômica, onde os chapetones, os espanhóis responsáveis por cada vice-reino, tinham que prestar conta para o rei. E os cabildos, que eram as câmaras municipais, né, que a gente pode falar assim, era a administração política, resolvia as coisas, né, com relação ao trabalho, com relação a quem é que ia liderar alguma coisa, quem é que iria cuidar da segurança, quem é que ia administrar. Isso tudo era resolvido nos cabildos. Bem, é isso. Então, a colonização espanhola, amor, ela é muito próxima da colonização portuguesa. Tem algumas diferenças. Por exemplo, a colonização portuguesa, o cara pegava nas capitanias hereditárias, administrava, falava, essa parte é minha, administrava e pagava o imposto para o rei. A espanhola não. A espanhola vinha alguém da confiança do rei da Espanha, Fernando de Aragão, e a Isabel de Castela, vinha para cá por ordem deles para tomar conta e levar riqueza. Esse é o único objetivo. Não pensava se ia morrer muita gente, se muita gente ia passar fome, o negócio era lucro, entendeu? Então, assim, os chapetones, eles tinham que ir lá prestar conta. Eles tinham que mandar prestação de conta e falar o que eles estavam fazendo aqui. Então, mais futuramente, você vai ver que os filhos dos espanhóis, eles é que mandavam muito nas câmaras municipais. Eles tinham terras, eles ganhavam também lucro com a agricultura, com as mitas e tudo, mas os cargos deles estavam abaixo dos espanhóis. Os espanhóis eram como se fossem os donos, os altos cargos, os chapetones, os crioulos abaixo. Aí, como trabalhar nas câmaras municipais, lá nos cabildos, não era tão importante assim. Então, eles acabaram tendo muita influência política, sabe? E aí, lá no futuro, quando você for estudar a independência da América Espanhola, você vai ver que os cabildos, eles vão virar contra os pais deles. Falar assim, não, nós queremos a independência assim. Por quê? Porque eles já eram políticos
conhecidos nos cabildos na administração. E se a Espanha tornasse independente essa América, eles é que iam ser os governantes, entendeu? Tudo é uma política absurda. Amor, eu gostaria muito que você prestasse muita atenção nessa aula. Tia Ju falou tudo. Importante você saber o que é encomenda, mita, quem são os nativos. É fácil. Você vai conseguir. Assiste a aula. Qualquer coisa que você achar confuso, você pode me perguntar, tá? Manda áudio. Tia Ju te responde, tá? Tranquilamente. Eu te amo. Eu tenho certeza do sucesso dessa prova. Uma porque eu falei toda a matéria, toda. E você vê alguma coisa no seu livro que eu não falei, você pode me falar. Alguma questão que você tenha dúvida, você fala, Tia Ju, aqui tá assim. Qual que é a resposta? Eu vou e te falo. Entendeu? Se eu souber, se eu não souber, eu pesquiso, mas eu sei. Pode confiar em mim. Eu tenho certeza que você vai arrasar nessa prova. E eu não sei porque o vídeo ficou preto e branco. Não me pergunte. Beijos, eu te amo. Deus abençoe. Ilumina os seus saberes, porque você sabe. Você é capaz e você sabe. Eu te amo. Torcendo sempre por você.